Já estou ativando a gravação. Olá, pessoal, de novo, agora gravando. Eu quero retomar a nossa matéria. E na aula passada eu avancei mais um pouquinho e, fundamentalmente, né, nós falamos da formação do direito, do renascimento do direito romano, né? Então eu falei sobre a redescoberta do Corpus Iuris Civilis na Universidade de Bolonha e depois por toda a Europa. Falei um pouquinho das vantagens de repente, todas as universidades europeias estarem estudando de novo o direito romano, lá no século XII, e falei um pouquinho sobre métodos de estudo, né? Então, sobre as escolas, a escolástica, a escola dos glosadores, a escola dos comentadores. E mostrei para vocês a glosa. No meio do livro eu tenho o texto original do corpus e na lateral eu tenho a glosa. Bom, falei também que a Europa passa por um movimento chamado Renascimento, há um resgate da cultura clássica. Um pouquinho antes do Renascimento de Florença, aconteceu o Renascimento do Direito, há um renascimento artístico, e aproveitei, já que falamos de Florença, para citar o Nicolau Maquiavel. O Maquiavel, ele inaugura a política moderna, né? Então, o seu jeito de pensar vai fazer com que nós passemos a olhar para a política com outros olhos. Então, nesse momento, eu apresentei para vocês o renascimento do direito romano. O direito romano vai ser estudado nas universidades e ele fica conhecido como direito erudito ou comum. E também falei aqui em termos de ideias da revalorização do mundo antigo, da revalorização do mundo clássico e, com Maquiavel, do surgimento da política moderna. Isso tudo, pessoal, permitam-me, né, foi o que nós conversamos na aula passada. Eu quero agora jogar alguns acontecimentos e mostrar o impacto desses acontecimentos para a história ocidental, mais especificamente para a história do direito. Bom, primeiro, a reforma. O que foi a reforma? Eu acompanhei com vocês no período da Idade Média o movimento que leva à centralização da Igreja Católica e ao fortalecimento da Igreja Católica. Pois bem, lá no século XVI, começa no seio da Igreja Católica um movimento que vai buscar uma refundação da Igreja, que vai buscar uma série de vai impor uma série de questionamentos às práticas da Igreja e vai levar à chamada reforma protestante. Ora, isso vai gerar um problema, porque até então toda a Europa estava unificada pela fé cristã. Toda a cristandade estava unida por Roma. Havia uma única igreja cristã, que era a Igreja Apostólica Romana, Católica Apostólica Romana, que conquistava, que dominava toda a Europa ocidental, pelo menos. Olha, no norte da Europa vai haver um movimento, também na Suíça, de questionamento a esse monopólio da Igreja Católica. O que será questionado? Primeiro, os abusos da Igreja Católica. Os protestantes, assim eles vão se intitular, vão questionar que havia muitos padres ignorantes, que não conheciam a doutrina cristã,
muitos padres com vida mundana, então padres em relações promíscuas com mulheres, com jovens, havia muito comércio de cargos na igreja, então denúncias de que as pessoas viravam bispo não pelo mérito, mas porque compravam o cargo. Também comércio de perdões, o pecador simplesmente ia até a igreja e pagava para ser perdoado, e havia um exagero na veneração de relíquias sagradas. Os protestantes vão questionar tudo isso, vão dizer que isso está corrompendo a fé cristã, que isso está causando um mal para a estrutura da igreja. Além disso, a Igreja Católica é a Igreja Católica Apostólica Romana. Conforme os reis começam a se fortalecer, isso vai incomodar. Porque o rei da França não queria que a Igreja da França fosse a Igreja de Roma. O rei da Inglaterra não queria que a Igreja da Inglaterra fosse a Igreja de Roma. O rei francês tenta criar uma igreja francesa, mas não consegue. O rei inglês consegue criar a Igreja Anglicana. Então, essa é uma causa política. E ainda, a Igreja Católica era muito rica. E ela vai, em alguns momentos, ficar incomodada com a ascensão dos burgueses, dos comerciantes. Em suma, pessoal, são muitas as causas, eu citei aqui algumas, mas a partir dessas causas, alguns grupos de religiosos, vamos pensar em Calvino, vamos pensar em Lutero, vão criar novas seitas cristãs. E isso gera um problema para a Igreja Católica e para a unidade europeia. Porque, como eu falei para vocês, naquele momento, no século XVI, até lá, toda a Europa era cristã e era católica. Havia uma unidade espiritual da Europa. Ainda que a Europa tivesse dividida em reinos, ainda que os reinos tivessem divididos em feudos, ora, todo europeu se considerava europeu por ser católico. Com a reforma, rompe-se essa unidade e começam a surgir as primeiras seitas protestantes. É esse movimento de questionamento à fé católica que vai dar origem aos movimentos religiosos neopentecostais muito mais para frente, que são as igrejas evangélicas de hoje. Então, a raiz última desse movimento é a reforma. A reforma queria resgatar os valores da Igreja Católica, queria acabar com esses exageros da Igreja Católica. E o fato de repente, pessoas começarem a professar uma fé diferente da Igreja Católica, vai gerar muitas repercussões do ponto de vista jurídico. Porque, em alguns momentos da história, os protestantes serão perseguidos. Conforme o país em que eles estiverem, eles serão minoria. E aí, alguns temas serão colocados veementemente, como, por exemplo, a liberdade religiosa. Essas minorias vão reivindicar o direito de viverem num país e não adotarem a religião oficial desse país. Em paralelo, vai surgir a ideia de que pode haver a resistência. Então, alguns pensadores vão colocar, a partir dessas experiências religiosas, o direito a resistir à lei considerada injusta ou à opressão. E, por fim, pela primeira vez, alguns vão colocar a questão do direito das minorias. Ora, dentro de um país podem existir grupos étnicos diferentes e também grupos religiosos diferentes. E esses grupos têm direito a ter uma cultura diferente. Portanto, a reforma coloca essas questões para a humanidade. Ela começa a trazer esse tipo de questionamento e com impactos até o presente. Bom, dito isso, então, falando aí da reforma, desculpem, muito genericamente, mas é essa a ideia, trazendo as questões jurídicas, eu passo a falar um pouquinho da Revolução Comercial. O que é a Revolução Comercial?
A Idade Média, ela foi um período em que grande parte da Europa se tornou agrária. Grande parte da Europa passou a viver em feudos, e dentro do feudo, praticamente não havia comércio. Aliás, praticamente toda a produção no feudo era para o consumo próprio, era para subsistência. No máximo, o senhor extraía alguma coisa da produção do servo para o seu próprio consumo, mas raramente alguém pensava em produzir mais do que o necessário para o consumo e para a armazenagem para o consumo, com o intuito de vender. Mesmo porque, muitas vezes, não se conseguia produzir o excedente. As técnicas eram rudimentares, elas vão evoluindo muito lentamente. E o excedente era excepcional, era raro ter excedente. De tal sorte que, se havia comércio, ele era fortuito, era casual. O comércio vai começar a se fortalecer nas cidades. Algumas cidades, como Veneza, como Florença, localizadas no norte da Itália, vão se transformar em entrepostos comerciais entre o Oriente e o Ocidente. E essas cidades vão começar a enriquecer. E ao longo da Europa, algumas rotas comerciais vão espalhando cidades pela Europa. E o comércio gradativamente vai se fortalecendo. Aliado a isso, os feudos, aos poucos, começam a produzir excedentes. Então, algumas alterações na forma de produção dos feudos fazem com que haja uma sobra de produtos. E o comércio vai se tornando cada vez mais frequente. A esse movimento nós chamamos de revolução comercial. Perceba que é um longo processo, lá de 1450 a 1800, que vai atingindo de modo diferente partes da Europa. Algumas partes, como a Rússia, por exemplo, vão continuar agrárias até o século XX, e só vão mudar com a Revolução Comunista em 1917. De qualquer modo, a Europa, que era feudal, vai se tornar capitalista. A transição da Europa feudal para o capitalismo, ou a primeira fase do capitalismo, se quiserem, é a Revolução Comercial. O que vai mudar? A Europa feudal era uma Europa parada, pouco movimentada, né? Então, com poucas mudanças. Era uma Europa fechada, cada feudo produzia para dentro e raramente produzia para o comércio. A Europa, em alguns séculos, vai se tornar capitalista, ou seja, ela vai ser repleta de mudanças, vão surgir novos meios de transporte, novos continentes vão ser descobertos, novos territórios vão ser descobertos, a Europa vai sair de dentro de si e vai se tornar global, ela vai buscar novos territórios fora das suas fronteiras, e a Europa vai produzir não mais para subsistência, mas vai produzir para o lucro. Essa transformação vai mudar a cara do mundo. Nesse contexto, os europeus vão descobrir, entre aspas, descobrir, né, esse discurso é europeu, mas vão encontrar as Américas, vão exterminar os indígenas, vão estabelecer uma economia que cruza os oceanos, e novos produtos vão ser trazidos para a Europa, vão ser levados da Europa. Então, os europeus vão para o mundo inteiro em busca de ferro, ouro, prata, rum, marfim, açúcar, café, arroz, algodão e, infelizmente, até mesmo seres humanos para serem escravizados. Nesse momento, haverá um grande desenvolvimento do comércio e na atividade bancária. As pessoas começam a viver para buscar o lucro. E os bancos vão se expandir para conceder crédito para empresários e até para pessoas físicas. O mundo vai começando a ganhar uma cara muito familiar, muito similar ao mundo de hoje.
Nesse contexto de revolução comercial, surge uma ideologia política que vem antes do liberalismo, que é o mercantilismo. O que é o mercantilismo? É uma teoria política econômica, então de economia política, que tem por finalidade trazer a riqueza para os países. O que eles acreditavam que era a riqueza para um país? Simplesmente acumular ouro ou prata. Em alguns momentos a prata foi mais valiosa que o ouro, mas a ideia era que para um país ficar rico, ele precisava exportar mais e importar menos. Ou seja, ter uma balança comercial favorável. Se o país exporta mais e importa menos, haverá uma entrada de dinheiro na forma de ouro ou prata nos cofres desse país. E a ideia era simples: o país que tivesse mais ouro, o país que tivesse mais prata, era o país mais rico. A essa ideia nós chamamos de metalismo. Então, o que era um bom político? Era um político que tomava medidas para fortalecer as exportações de um país e diminuir a importação. Ou um governante que importasse produtos que custassem pouco e exportasse produtos que custassem muito. Essa lógica norteia o mercantilismo. Para alcançar essa lógica, o Estado vai intervir bastante na economia. Então, para que o país pudesse aumentar a sua captação de ouro e de prata, exportando mais, importando menos, ou exportando os produtos certos e importando os produtos certos, o Estado tinha que intervir na economia. O mercantilismo é um sistema de governo que preconiza a intervenção do Estado na economia. Ora, o liberalismo vai preconizar a abstenção do Estado. O Estado tem que interferir pouco na economia. No mercantilismo, em tese, todas as atividades econômicas passam a ser consideradas do rei. O rei é o dono da economia e o rei pode permitir, autorizar, conceder a exploração ou a prática de uma atividade econômica para o particular. Olha, vamos lembrar aí das aulas de história do Brasil. O que era o Brasil para Portugal? Era, guardadas as proporções, tá? Uma grande empresa. O Brasil era uma grande empresa. Então, um pedaço de terra que foi descoberto, quem quer ir lá montar uma fazenda, vai. Quem é que vinha para o Brasil? Pessoas que recebiam autorização do rei para explorar a terra. A começar pelos maiores deles, que eram os donatários. Então, o rei doava um estado do Brasil recém-descoberto para um particular. Esse cara tinha a autorização para vir para o Brasil e explorar economicamente a capitania, explorar economicamente o pedaço de terra que ganhou. Por quê? Porque o Estado tinha que controlar toda a atividade econômica para impedir que a atividade econômica fosse realizada de modo errado, que ela empobrecesse o país. A ideia era que o produto saísse do Brasil e fosse para Portugal a um preço muito barato, e Portugal revendesse esse produto para o exterior a um preço muito caro. Isso vai trazer ouro para Portugal, não para o Brasil, que é apenas uma colônia, e nem para um outro país. Enfim, então, o bom governante, naquele momento, estava fadado a adotar políticas mercantilistas. A colonização se insere nesse contexto. O que é a ideia da colonização? Olha, o país que tem colônias é a metrópole. O país adquire mercadorias da metrópole a um preço baixo e vende essas mercadorias a um preço bem alto no resto da Europa. Isso vai trazer riqueza para o país. Portanto, dentro desse sistema está o Brasil.
O Brasil é uma colônia, o Brasil é um pedaço de terra que deveria ser explorado para enriquecer a metrópole. Nesse ambiente, o que acontece com o direito? Primeiro, o mundo europeu começa a mudar. O mundo parado da agricultura, o mundo parado da criação de animais, o mundo agrícola estagnado, vai dar lugar a um mundo dinâmico do comércio. E o comércio é movido por trocas. Ora, essas trocas, elas vão inspirar, primeiro, o uso de contratos de compra e venda derivados do direito romano. Opa, que bom, as universidades estão estudando o direito romano. Então, o direito romano vai inspirar a formação de um direito baseado nos contratos nas cidades, e mais que isso, no momento da troca, as partes são iguais. Numa relação de troca, em que você dá dinheiro em troca de uma mercadoria, ambas as partes da relação de troca são iguais e livres. Esses princípios que norteiam uma relação de troca vão se alastrar pelas cidades. Nós temos aí um pensamento que já começa a reivindicar igualdade, a liberdade nas cidades europeias. Além disso, o crescimento das trocas, o crescimento do comércio vai pedir uma autoridade central que estabeleça padrões entre os feudos, que estabeleça padrões em territórios para que as trocas possam acontecer. Na Europa feudal, o reino está dividido em vários feudos. Cada feudo tem critérios diferentes de peso, medida, de moeda, tributos. Olha, o que os comerciantes pedem? Que o rei se fortaleça e estabeleça um padrão único para todo o reino. Estabeleça uma moeda única para todo o reino. Estabeleça tributos que sejam nacionais e não mais regionais. Os comerciantes, então, apoiam o fortalecimento dos reis para que ele crie um sistema judiciário, um sistema de leis que mantenham a ordem dentro do território. Pois bem, isso leva a conflitos. Conforme os comerciantes apoiam o fortalecimento do rei, o rei vai impor a sua vontade por meio da lei. Por quê? Porque a lei expressa a vontade do rei e ela pode ser modificada a qualquer momento. Quando o rei começa a impor a sua lei, ele vai enfrentar, num primeiro momento, a oposição dos senhores feudais, que estão acostumados a seguir os costumes da sua região. Então haverá uma tensão entre a lei nacional do rei e os costumes locais. Essa tensão vai ser vencida pela lei, que se torna cada vez mais forte, assim como o rei, e a lei vai enfraquecendo, ofuscando os costumes enquanto fontes do direito. Nós falamos das fontes do direito, que hoje a grande fonte do direito é a lei. A raiz desse processo está nesse momento. Portanto, junto com o rei, fortalece a lei do rei. Então, a lei vai se tornando a grande fonte do direito. Bom, então, a Revolução Comercial deixa alguns marcos nessa evolução do direito, a lei se fortalece. Eu citei que nas cidades, sobretudo, os contratos vão ser muito utilizados, o direito romano vai inspirar a formação desse novo direito, ele vai fornecer modelos para esse novo direito, e ideais como liberdade, igualdade, vão começar gradativamente e ainda silenciosamente a se disseminar na Europa. Ora, onde nós estamos, então, aqui na nossa evolução, né? Nós saímos da Idade Média
em que havia desigualdade entre os homens, a vida era estável, os costumes se tornam a fonte do direito nos feudos e o direito canônico se fortalece. Passamos aqui por um momento em que o direito romano renasce, forma-se um direito comum na Europa inteira, que é o direito romano, estudado nas universidades. Vimos a reforma ou as reformas religiosas que vão colocar algumas questões para o direito, e vimos com a Revolução Comercial que o contrato vai se disseminar nas cidades e, aos poucos, o rei e a sua lei vão se fortalecer. Olha, daí, com esse fortalecimento do rei, nós passamos para o próximo capítulo, que é o absolutismo. Os reis, cada vez mais fortes, vão terminar se tornando eles próprios um problema. Os reis vão se tornar monarcas absolutistas. Isso acontece em alguns países da Europa. Isso acontece muito cedo, na Espanha, na França, na Inglaterra, em Portugal, nesses países que já estavam formados na Europa, porque, por exemplo, nesse momento a Alemanha não existia, ela está fragmentada. A Itália não existia. Então não dá para falar em um rei absolutista alemão se não existe a Alemanha, e o mesmo na Itália. Mas nesses países centralizados, os reis se tornam absolutos. O que significa isso? Dissemina-se uma ideia política de que o poder emana do rei. Olha, se eu estivesse falando isso hoje, eu teria que dizer, o poder emana do povo. Naquele momento, a ideia que se dissemina é a de que o poder emana do rei. Nós vamos ter aqui dois filósofos de teoria política. Eu acho que eu não falo do Jean Bodin, eu acho que daqui a pouco eu cito alguma coisa do Hobbes, tá? Mas é o Thomas Hobbes e o Jean Bodin. Só para não falar bobagem aqui, deixa eu ver se o Hobbes está nessa brincadeira, tá? Está. Daqui a pouquinho eu vou falar do Hobbes. Mas vocês já vão entender o Jean Bodin. O Jean Bodin é um cientista político que vai dizer que o rei é o homem escolhido por Deus para governar na Terra. Simples. Por que o rei tem o poder? Porque ele foi escolhido por Deus. Deus escolheu aquele cara para ser o rei. Então, quando ele é coroado o rei, nós temos uma fusão entre o mundano e o espiritual, e o poder do rei emana, em última instância, de Deus. Ora, então, considerando-se isso, a vontade do rei é lei. Hoje, para eu dizer que alguma coisa é lei, eu preciso justificar que corresponde à vontade do povo. Nós elegemos agora nossos representantes do legislativo, por exemplo. Então, o povo elegeu os representantes que vão levar a vontade do povo para dentro das leis. Naquele momento, bastava eu dizer que é vontade do rei. Se é vontade do rei, é lei. O absolutismo significa que o poder do rei é ilimitado. E mais, né? Todo o poder deriva do rei, o Estado deriva do rei. Nós vamos ter a célebre frase do Luís XIV: o Estado sou eu. Olha, não é que o Estado pertence ao rei. Porque a gente pode dizer hoje a quem pertence o Estado, ao rei ou ao povo? Não. O Luís XIV resolve o problema. Não tem esse problema. Não existe Estado sem mim. O Estado sou eu. Eu sou o Estado. A minha vontade é igual à vontade do Estado. Esse é o perfil de um rei absolutista. Olha, Ivan, você pode usar aí egocêntrico, o adjetivo que quiser, mas só não vai falar para o Luís XIV que você disse isso dele, tá? Fique entre nós aqui, porque ele não gostaria muito de ouvir uma coisa dessas, né? Mas, de fato, né, temos que admitir, ele nasceu, e aí a própria igreja, ao participar da coroação, assume que ele é o escolhido por Deus para governar, para exercer o poder. Pois bem, então o rei absolutista, ele tem todos os poderes, e ele reconquistou os poderes. Nós vimos que os reis bárbaros perderam o poder para os senhores feudais,
e depois, apoiados pelos comerciantes, né, apoiados pelo capital comercial, os reis conseguem unificar o território e eles vão recorrer às leis para governar. É importante dizer que, embora absolutistas, raramente os reis eram arbitrários. Eles procuravam ter critérios, procuravam justificar seus atos, eles criavam um poder judiciário e respeitavam esse poder judiciário. Então, o rei se auto-impunha limites e eles respeitavam, na medida do possível, os direitos dos cidadãos. Então, vamos entender, ainda que sendo absolutistas, né, o próprio rei se autoimpunha alguns limites. Ele se autoimpunha algumas fronteiras, além das quais ele não ultrapassava. Se um rei começasse a interferir muito na vida privada das pessoas, se um rei começasse a alterar contratos unilateralmente, se um rei começasse a interferir nas decisões do poder judiciário, ele seria visto como um rei que, além de absolutista, é arbitrário. E aí ele seria mal visto pela população, tá? Aqui, eu perdi aqui o momento da tua observação, Francisca. Perdi aqui o exato momento. Mas, de qualquer modo, é preciso entender que os comerciantes ajudam o rei a ascender. Por quê? Porque o país estava fragmentado, eu insisto. Imagine você pensar num Brasil em que cada cidade fosse um feudo independente e tivesse a sua moeda, tivesse os seus tributos, tivesse seus pesos diferentes. Um usa quilo, outro usa libra, cada um usa uma unidade de peso diferente. Tem cidade que vai ter a sua própria unidade de peso. Isso atrapalhava o comércio. Isso não trazia critérios para o comércio, nem moeda, né, nem a mesma moeda eu vou usar no país. Então, os comerciantes apoiam o rei para que ele acabe com essa fragmentação. Então, o rei vai se fortalecendo e, por exemplo, vai nascer a moeda da França. Vai nascer a unidade de medida da França, a unidade de peso da França. Então, o país vai passar a ter uma unidade só e os tributos serão do rei. O rei vai criar esses tributos. Claro, o rei se fortalece, é apoiado pelos comerciantes, ele elimina o poder dos senhores feudais, os senhores feudais são enfraquecidos até o momento em que o rei vai começar a atrapalhar. Haverá um momento em que quem vai perturbar a ordem, a paz e a tranquilidade para que o comércio possa prosperar é o próprio rei. Mas aí a gente já vai daqui a pouquinho para as revoluções que vão derrubar os reis, tá? Então aí o comerciante vai passar a patrocinar essas revoluções para derrubar o rei. Temos aqui uma imagem do Luís XIV, né? Vocês podem ver aí, alguém usou a expressão egocêntrico, né? Eu não sei, talvez fosse pouco para descrevê-lo, né? Ele é o centro do mundo, a França é o centro da Europa, ele então está governando o país mais forte do mundo ocidental, pelo menos. Você vai rivalizar aí com a China, você vai rivalizar com o Império, com os árabes, mas muitos vão dizer que já nesse momento a França está se tornando o país mais poderoso do mundo, tá? Então, o que eu vejo aqui? As leis nacionais, as leis reais estão se fortalecendo, o rei vai reconhecer o judiciário, vai reconhecer até mesmo os recursos, haverá uma centralização do poder, haverá um enfraquecimento. Quanto mais o rei se fortalece, então o rei vai fortalecendo, o senhor feudal vai enfraquecendo e o direito canônico vai enfraquecendo. O rei não vai deixar que a igreja resolva problemas que ele considera que tem que ser resolvidos pela sua justiça, pelo seu judiciário, tá? Bom, então esse é o movimento, pessoal. É bem carnavalesco aí, viu, Francisca? Esse é o movimento. Então, nós caminhamos para um renascimento comercial, para um fortalecimento do rei,
E eu vou parar por aqui. Por quê? Na próxima aula,